Lucas 19, do 1 ao 10. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Querido Deus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sei, meus amados, que vocês já ouviram várias vezes pregações a respeito deste homem chamado Zaqueu. Mas o Senhor colocou no meu coração que era para eu pregar sobre isso hoje. Então vamos aprender um pouquinho mais. Veja só. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eles eram homens judeus que estavam trabalhando a favor do Império Romano, fazendo cobrança de impostos. E eram odiados então por todos os demais judeus, porque eles faziam isso, né? Cobravam imposto pesado sobre o povo de Israel e entregavam então para Roma. E Zaqueu então era, aqui diz o maioral dos publicanos, e rico. Por quê? Ele era o chefe de todos os publicanos, o responsável. E ele era rico, porque como ele era cobrador de impostos, ele cobrava além do que o povo deveria pagar e ficava com uma parte para ele. Então por isso ele era mais odiado ainda pelo povo judeu, porque ele era judeu e estava cobrando imposto do próprio povo e entregando para os inimigos, no caso que era Roma, o Império Romano. Então eles eram odiados por isso. E Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Ou seja, podemos dizer que Zaqueu era anão ou baixinho, né? A Bíblia não nos dá a medida da sua altura, mas ela nos diz que ele era de pequena estatura. Terça-feira aqui eu preguei também sobre a altura do apóstolo Paulo. Quem é que estava aqui na terça? Lembram? Amém? O apóstolo Paulo, ele era
baixinho também. Acredito que não tanto quanto Zaqueu. Mas ele era um homem de pequena estatura. E ele era, a história judaica nos informa isso. Eu já vou te dizer por que eu misturei agora Paulo com Zaqueu. A Bíblia não nos dá todas as características físicas do apóstolo Paulo, mas a história judaica nos conta. Então ele era um homem baixinho, careca, de nariz curvado, pernas encurvadas e olhos bem próximos uns ao outro. Então você pode dizer, não imaginava que o apóstolo Paulo fosse assim. Realmente, a gente quando fala do apóstolo Paulo, né, pensa que era aquele homem forte, alto, musculoso. Mas não. Ele era baixinho e tinha essas qualidades. E às vezes as pessoas, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes as pessoas se acham inferiores aos outros pela sua estatura, pelo seu formato físico, pela sua aparência. Mas olha como Deus usou o apóstolo Paulo, que depois de Jesus, o apóstolo Paulo é a pessoa mais importante no Novo Testamento. E ele era então, né, podemos observar assim, que ele não era um galã de cinema. Que ele era meio desajeitadinho. Mas Deus não olha a aparência. Deus olha o que tem no coração da pessoa. Então pode ser qualquer jeito, a tua aparência, a tua altura. Deus não se importa com isso. Ele ama a tua alma. Porque a alma não tem cor, não tem tamanho. A alma foi por quem Jesus morreu. Então Jesus olha para nós pelo que nós somos dentro do nosso coração. E o Zaqueu, a mesma coisa. O Zaqueu a gente pode dizer então que ele era um anão ou um homem muito baixinho. Mas Jesus não se importou com isso. Então quantas são as vezes que você diz assim, eu não sou bonito, eu não sou bonita, não sei falar, já fiz tanta coisa errada na minha vida, Jesus não vai olhar para mim. Bem pelo contrário, daí é que ele olha. Sabe por quê? Porque ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que se consideram um nada. Ele veio para aqueles que acham assim que não tem valor algum. Então Jesus disse, eu não vim para salvar os que estão sãos, eu vim para salvar os que precisam de médico, doentes. Jesus é o nosso médico dos médicos. Amém? Então não importa a tua aparência. Agora, se tu também é aquela beldade de linda ou um príncipe encantado, Jesus vai te amar do mesmo jeito. Então a tua aparência não importa para o Senhor. Ele vê a sinceridade do teu coração. E o Zaqueu aqui então, por ser muito baixinho, ele teve de fazer um esforço enorme para poder encontrar Jesus. Aqui no primeiro versículo nós lemos, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus estava em Jericó, e esse homem então, chamado Zaqueu, queria ver Jesus de qualquer jeito. Só que por ele ser muito baixinho, e por ter muita gente ao redor de Jesus, porque por onde Jesus passava as multidões se aproximavam, e não era um número de 300, 500 pessoas, não, era 2 milhões de pessoas, era muita gente. Então, porque Zaqueu era muito pequenininho, ele pensou, coitado de mim, nem vou ter condições de passar no meio dessa multidão.
Nem vão me deixar passar, pois olha aqui o meu tamanho, a dificuldade que eu vou ter, né? Mas daí ele teve uma ideia. E você já sabe a qual é. Todo mundo conhece a história, mas eu vou repetir. Então ele subiu em uma árvore chamada sicômoro. O que é essa árvore? É tipo uma figueira que ela, na região lá, ela era plantada à beira das estradas. Então tinha muitas figueiras. E o tronco é curto e tem os seus ramos assim espalhados e robustos. Então facilitava para o Zaqueu subir naquela árvore, porque a árvore era tipo figueira, fácil de subir. Não é uma árvore alta, né? Então o Zaqueu teve essa ideia e subiu nesse sicômoro. Mas olha aqui o detalhe no versículo 4. Diz assim, ó. Ali a tradução é diferente, eu vou ler na minha mesmo, que diz assim, ó. Então correndo, não, está dizendo lá também, ó. E correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Zaqueu correu. Ó, então correndo adiante. Quem sabe você diga assim, mas o que tem isso de importante, pastora? Se ele queria ver Jesus, ele tinha de correr mesmo, né? Por causa daquela multidão. É que naquela época, irmãos, gente rica não corria. Era vergonhoso para uma pessoa rica correr. Só quem corria eram os escravos, os servos, ou seja, os empregados. Então um rico, se fosse visto correndo, ele seria ridicularizado. Mas aqui diz que Zaqueu, mesmo sendo rico, ele correu. Correu adiante e subiu em um sicômoro. Ou seja, ele correu para poder chegar antes no lugar aonde Jesus iria passar. Então ele correu à frente, porque se ele fosse se misturar na multidão, ele não teria muita chance. Mas ele correu na frente, subiu naquela árvore, e aí isso antes de Jesus passar. Quando Jesus passou com toda aquela multidão, ele já estava lá esperando. Então ele fez isso. Ele queria ver Jesus. Só ver Jesus. Mas o Senhor sempre faz a mais dos nossos pensamentos. Amém? Nós observamos que o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que às vezes você só pensa alguma coisa que você quer fazer, que você está precisando, que você gostaria de praticar. Às vezes você nem chega a orar por isso. E o Senhor te atende. Porque Ele tem prazer em agradar os que são dEle. Amém? Então Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus fez mais do que era o desejo de Zaqueu. O que ele fez? No versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha só, para alguém que queria só enxergar Jesus, agora Jesus vem e diz assim: ô Zaqueu, quero pousar na tua casa hoje, o que você está fazendo aí em cima? Venha. Que coisa maravilhosa, né? Imagine se Jesus estivesse em pessoa física aqui hoje, e chegasse para você e dissesse assim: você me recebe hoje para pousar na tua casa? O que você faria? Com certeza você prepararia o melhor quarto para Jesus, a melhor cama, a melhor refeição, né? Mesmo que você não tivesse muita coisa, mas o teu melhor você ia oferecer para Jesus. É assim ou não é? Amém? Então veja só. Agora tem pessoas
hoje, nos nossos dias, que tem toda a oportunidade do mundo de ter Jesus na sua casa e não querem. Não fazem o mínimo esforço para ver ou para encontrar Jesus. Então o Zaqueu aqui, ele não ligou para a cultura da época, ele não ligou para o costume de que o rico não podia correr, ele não ligou se a multidão ia falar mal dele, chamar palavrão para ele porque ele era um ladrão. Ele era um ladrão, ele roubava nos impostos. Então ele não se importou com isso. E ele ignorou tudo isso e correu, fazendo todo o possível para poder ver Jesus. E hoje tem tanta gente, que poderia estar correndo para os braços de Jesus, e muitos estão correndo para longe. Que pena isso, né? Muitos estão correndo para longe. Eu sei que você não é um deles, mas eu estou falando aqui para você entender como está a situação do mundo. Você não é um deles porque você está aqui, então você veio porque você quer Jesus. Amém? Mas para você entender então como está a situação do mundo, Pessoas correndo para longe de Jesus. Se você convida alguém para vir na igreja, não, hoje não dá. Aquilo que eu gosto de falar sempre para brincar com vocês. Você convida alguém, a pessoa diz assim, não, hoje é o aniversário do filhotinho, da cachorrinha, da amiga da minha vizinha. Usam milhões e milhões de desculpas para não se aproximar de Jesus. E Zaqueu ignorou tudo isso, mesmo sendo um ladrão, e correu para Jesus. Então hoje as pessoas correm para longe. Quem sabe você conheça alguém que você já tem convidado há tanto tempo para vir para Jesus e essa pessoa se nega. Sabe por quê? Porque está grudado no materialismo, está firmado naquilo que é material, naquilo que é o mundo. Nós temos que olhar para Jesus e para o céu. Desejar as coisas do céu e não as coisas da terra. Ah, pastora, mas nós estamos aqui, precisamos fazer as coisas aqui nesse mundo, precisamos trabalhar, comer, brincar, rir. Claro, tudo isso tem que fazer. Mas quando você fizer tudo isso, lembre que você faz isso porque você está aqui, não porque você é daqui. Amém? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então não se apegue às coisas materiais. Se apegue com Jesus. O teu trabalho é importante? Claro que é. Se você não trabalhar, a Bíblia mesmo diz que quem não trabalha não coma. Mas o teu trabalho não vai salvar a tua alma. A família é importante? Muito. Mas antes da família vem Jesus. Os teus bens, as tuas posses, o teu carro, a tua casa é importante? Com certeza. Se você ainda não tem e deseja ter a tua casa própria, ore ao Senhor. Mas não ore como se isso fosse salvar a tua alma e como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Ore no sentido de, Senhor, se for da sua vontade, me dê uma casa própria. Mas se o Senhor não der, a minha casa é no céu, lá já está garantida. Lá já está garantida. Então pouco importa se aqui você paga aluguel ou se você tem casa própria. Se você anda de carro ou de bicicleta, ou se você anda a pé. O importante é que você está caminhando para o céu. Então não se preocupe quanto a estas coisas. O Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus sabe que nós precisamos de tudo isso.
Ele sabe que nós precisamos de roupa, de calçado, de comida, de casa para morar. Ele sabe que nós precisamos de ter um trabalho. Ele sabe que nós precisamos ter um meio de transporte. Ele sabe. Mas isso tudo Ele vai dar só para quem realmente tem a consciência de que Ele é mais importante do que todas essas coisas. Então não adianta você lutar para ter todas essas coisas, conseguir pela força do teu braço, e depois quando você morre porque não tinha Jesus como mais importante na tua vida, ir para o inferno. Então fixe os teus olhos em Jesus, olhe para Jesus, olhe para o céu. Diga, eu não sou cidadão daqui, desse mundo, eu sou cidadão do céu. Então olhe para Jesus. E Zaqueu recebeu esse entendimento aqui. Zaqueu entendeu isso. Ele era rico, porque roubava, mas era rico. E além de tudo, totalmente errado, porque era um ladrão. Mas ele teve a iluminação de Deus de que tudo isso era bobagem. E correu para encontrar Jesus. Então, o que você tem feito para encontrar Jesus, meu amado? Você pode dizer, pastor, eu estou aqui. Claro, estamos aqui. Mas, e quando você não está aqui? Quando você está lá na tua casa? Você tem dado um bom testemunho de que realmente não se importa com as coisas aqui desse mundo a ponto de colocar o teu coração nelas? Quando você está no teu trabalho, você dá um bom testemunho de que você é um cristão? Não crente, cristão. Crente, repetir de novo, até o diabo é. Se você é um bom cristão, se você é imitador de Cristo, você vai dar bom testemunho aonde você estiver. Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, na rua, em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, se você for morar na China, você vai ser cristão. Agora, se você for um cristão só de aparência, aí é diferente. Aí você vai se importar realmente com quanto você vai receber, com quanto você vai gastar, com quanto você está ganhando. Deixa tudo nas mãos do Senhor e Ele sabe o que você precisa. O Senhor não vai te dar o que você quer, o Senhor vai te dar o que você precisa. Amém? É meio difícil dizer amém depois dessa frase. Vou repetir de novo. O Senhor não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Amém. E esse que você precisa, isso que você precisa, às vezes está bem longe daquilo que você deseja. Zaqueu entendeu isso. E quando ele entendeu isso, então, Jesus já tinha olhado para ele. Veja, ele fez todo aquele esforço, ele correu, coisa que não podia correr, era vergonhoso. E hoje a gente vê, né, as pessoas correndo. Claro, uma coisa normal, todo mundo gosta de correr, né, fazer exercício, é bom. Mas naquele tempo era vergonhoso para os ricos. Mas ele foi e não se importou. Só que o que ele não sabia é que Jesus já tinha visto ele mesmo antes de ele subir na árvore. Jesus já tinha visto o esforço dele. Porque Jesus enxerga o nosso esforço. Às vezes você pode dizer assim, Jesus nem sabe que eu existo. Jesus tem tanta coisa para fazer, cuidar do mundo inteiro. Tanta gente para ele responder oração, ele não vai lembrar de mim. Ele lembra sim.
A palavra do Senhor nos diz que Deus conhece e chama pelo nome as estrelas. Tem trilhões e trilhões de estrelas, irmãos, no espaço. E Jesus sabe o nome de cada uma e chama cada uma pelo seu nome. As águas dos oceanos, dos mares, dos rios, enfim, todas as águas, a palavra do Senhor nos diz que cabe na mão, na palma da mão do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele em quem não existe dúvida, não existe sombra de variação. Ele é aquele que conhece você mesmo antes de você ter nascido. Eu digo você, mas eu estou incluída nisso também, tá, irmãos? Então Ele nos conhece. E Ele conhece também o dia que nós vamos sair dessa vida. E o dia que nós vamos sair dessa vida, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, nós temos que estar preparados para ir ver o nosso Criador, o nosso Salvador. Então eu pergunto para você, como está a tua vida no sentido de prioridades? Você tem feito de tudo como fez Zaqueu para encontrar Jesus? Quando você tem um tempinho vago, você vai ler a Bíblia? Ou você vai fazer alguma outra coisa que você diz, ler a Bíblia eu leio depois? Quem tem Deus como prioridade quer correr para se ajoelhar na presença de Deus. Mas tem gente que foge e diz, agora eu não posso. Estou cheio de coisa para fazer e às vezes não tem nada. Só um exemplo para você entender o que é prioridade. Prioridade é aquilo que você faz com desejo. De chegar a hora para você fazer aquilo. Então, quem realmente é cristão tem desejo de que chegue a hora de você poder dobrar os teus joelhos e falar com Deus. Mas quem não tem essa vontade é porque ainda não teve uma intimidade com o Senhor. Ainda não entendeu como é maravilhoso chegar na presença de Deus. E cada vez que você chegar na presença de Deus, Ele vai estar ali prontinho para te ouvir. Ele conhece os teus pensamentos, o teu coração, a tua vida desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Ele sabe os teus gostos. Ele sabe o que você quer. E como eu falei antes, às vezes você não precisa nem pedir. Ele já sabe e vai te dar. Se você o serve de coração, se você o ama de coração, meu irmão, minha irmã, você vai sentir o que é o amor de Deus. Foi sexta-feira, eu acho que eu falei aqui. Foi, né, Aline, que eu falei do que o Senhor me acordou? Foi, né? Sexta-feira no estudo bíblico. Estou falando isso, irmãos, não para você dizer, a pastora quer ser melhor. Nem por um minuto, eu não sou assim. Eu estou contando em forma de testemunho para louvar Jesus. Faz tempo já, acho que foi o ano passado, início do ano passado, eu não me recordo a data. Geralmente quando acontece alguma coisa assim eu marco, mas isso eu não marquei o dia, eu esqueci de marcar. Eu sei que eu tinha que acordar às 7 da manhã, eu não me lembro para que era. E eu detesto aquele barulho do despertador do celular. Tanto que agora o meu celular estragou, nem tem mais despertador. Mas eu só fui orar antes de dormir e só disse assim, Senhor, eu não quero ligar esse celular. O Senhor me acorda às 7 da manhã? E eu dormi, que coisa mais boa. Aí quando deu 7 da manhã, irmãos, eu estava deitada assim de lado, virada aqui, o rosto para a beirada da cama. Aí eu senti e ouvi. Jesus fez assim, ó. Doni, acorde. Gente, foi um toque tão bom. Eu me senti tão bem.
Aprenda a ter essa intimidade com Jesus. Ele é maravilhoso. E não foi só isso, né? Várias outras coisas, mas isso eu contei sexta-feira, me deu vontade de contar agora para você. Mas de novo eu digo, não é para dizer que eu sou melhor que você, não. Tadinha de mim, não sou assim, não. Mas que você também pode ser. Amém? Basta ter intimidade com Jesus, amar Ele de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Fazer de tudo o que puder para estar perto dEle. Ame a Jesus. Corra para Ele. Olhe para Ele. Não corra para as coisas do mundo. Tem gente que às vezes, a gente aqui em cima percebe, fica olhando no celular ou no relógio para ver que horas são, aí tem que ir embora ligeiro. Quando você se colocar na presença de Deus, esqueça do tempo, irmãos. Esqueça do tempo. É você e o teu Criador. Foi Ele que te fez. Dê tempo para o teu Pai. Esteja com Ele. Ame estar perto dEle. Zaqueu entendeu isso. E aí, quando Jesus já tinha enxergado ele antes mesmo de ele subir na árvore, né, quando Jesus chegou embaixo da árvore, então, ali no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Jesus já tinha visto ele. Jesus já sabia que ele ia estar lá esperando. Jesus sabe o que nós vamos fazer quando chegar em casa. Jesus sabe o que você vai falar daqui a um minuto, mesmo que você nem pensou ainda em falar. Jesus sabe como você trata a tua família. Jesus sabe o que tem no teu coração. Jesus sabe o que vai acontecer amanhã no teu trabalho. E Ele quer que você corra para Ele, porque se nós estivermos perto dEle, tudo vai dar certo. Tudo dá certo quando o Senhor está perto de nós. E aí no versículo 6, diz o quê? Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu, que tinha subido na árvore, então, no sicômoro, né? Porque era a única árvore que ele podia subir por ser baixinho. Desceu a toda a pressa. Vamos imaginar um pouquinho aqui o que Zaqueu sentiu na hora, né? Certo, ele ficou assim: eu estava tentando ver Jesus e agora Ele me chama. Já pensou nisso, meus irmãos? É o que nós vamos sentir quando Jesus vier nos buscar. Ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja. Quando nós formos arrebatados, enxergarmos Jesus, nós vamos sentir uma alegria tão grande, que nesse mundo ninguém conhece esse tipo de alegria. Ah, pastora, como você sabe disso? Porque o apóstolo Paulo falou. Porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele disse que lá ele viu e ouviu coisas que não era nem lícito falar aqui nesse mundo. De tão maravilhosas que eram. Nós vamos ficar assim, ó. Jesus. Mas tem gente com o coração tão duro que parece assim que nem quer ver Jesus. Que ao invés de estar querendo que Jesus volte logo, está torcendo para Jesus demorar, porque ele tem que fazer mais alguma coisa nesse mundo. Isso é amar o mundo, e os que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. Como eu digo sempre também, quem é inimigo de Deus, coitado, porque quando nós temos um inimigo, uma pessoa que se levanta contra nós, nós pedimos a ajuda de Deus, Ele nos ajuda. Mas a pessoa que tem Deus como inimigo, para quem que vai pedir ajuda?
Então não queira ser inimigo de Deus. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, João falou. Porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo se torna inimigo de Deus. Então Zaqueu ficou surpreendido, né? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Agora olha assim, olha aqui o detalhe. Com pressa e com alegria. Com pressa, ele correu para Jesus. Ele já tinha corrido antes e agora ele desceu com pressa, quer dizer, rápido, corrido, ligeiro. Foi para perto de Jesus. E daí ainda diz aqui, e o recebeu com alegria. E quando diz correu com pressa, olha só. Quando eu faço o apelo para ver se alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não adianta só como Salvador, eu não faço que nem o pastor. O pastor fica insistindo e chama 5, 6, quantas vezes for preciso. Eu não. Eu chamo uma vez. Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Vem à frente. Não chamo de novo. Porque quem quer Jesus, está ansioso até para que faça o chamado logo. O convite de aceitar. Agora, quem precisa ficar sendo implorado para aceitar Jesus, é porque então não quer Jesus. Se alguém tinha de rejeitar alguém aí nesse convívio, homem, ser humano e Jesus, seria Jesus que iria nos rejeitar, não nós rejeitar Jesus. Mas tem gente que fica se enrolando no banco. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? O que vão dizer de mim? Está preocupado com o que vão dizer de você? E daí como é que vai ficar se você for para o inferno? Por causa da vergonha que você tem que os outros vão pensar de você. Então, com pressa, Zaqueu desceu com pressa e o recebeu com alegria. E esse recebeu com alegria aqui também, irmãos. Tem gente que serve a Jesus por necessidade, por obrigação ou por medo. Eu vou aceitar Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Quem resolve isso? Você tem que aceitar Jesus porque você está amando o Senhor de todo o teu coração e é grato pelo sacrifício que Ele fez por você na cruz. Porque se Ele não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós seríamos salvos. Todos estaríamos indo para o inferno. O que nós merecemos é o inferno, mas a graça de Jesus nos salvou. Então, quem quer ser implorado para aceitar é porque não merece Jesus. Porque Jesus é tudo de bom e nós somos tudo de ruim. E ainda precisa implorar para alguém que é tudo de ruim, querer o melhor, que é Jesus, que é tudo de bom? Então, com alegria. Outros servem a Jesus só por... Não, eu vou na igreja porque senão... Deus vai me mandar um raio, vai matar alguém da minha família, ou então eu tenho medo do diabo, eu tenho medo dos demônios, eu vou para lá para Jesus não deixar ele chegar perto de mim. Você tem que servir a Jesus com alegria pelo que ele fez por você. Não por medo. Não por obrigação. Não, eu vou para a igreja... para os outros verem que eu estou indo na igreja. Do que adianta isso se Deus está vendo o que tem no teu coração e você vem só para mostrar para os outros? Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar prosperidade financeira. Não espere por isso. Ele só dá para aqueles que são fiéis a Ele. Jesus não veio para te deixar rico. Jesus veio para salvar a tua alma. Continuando então na história do Zaqueu, eu já vou terminar porque nós temos a ceia do Senhor. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Receba Jesus de pressa e com alegria, não com tristeza. Hoje eu tenho que ir para a igreja. Hoje eu tenho que ir lá, porque senão amanhã o pastor ou a pastora manda recado para ver por que eu não fui. Então eu vou. Quando você acordar... Se for um dia de culto, você diga, glória a Deus, hoje tem culto. Eu vou cultuar a Deus. E não faça aquilo,
Hoje eu tenho culto, tenho que ir para a igreja. E Deus conhece quando nós somos alegres por servi-lo, ou quando nós fazemos só porque tem que fazer. E aí então, depois que Jesus chamou Zaqueu, porque ele queria pousar na casa do Zaqueu, no versículo 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O povo fofoqueiro, o povo falador. Estão vendo? Olha o que Jesus fez. Se ele fosse profeta, se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia que o Zaqueu é um ladrão e não iria pousar na casa do ladrão. O povo começou a falar desse tipo. E não é o que muitas vezes o povo faz hoje? As pessoas fazem hoje? O quê? Você vai conversar com aquela mulher, que lá não vale nada. Que lá não presta, que lá já foi prostituta. E daí? Jesus morreu por essa alma. Mas o povo falador fica dizendo, murmurando. Ó. E já falei aqui outras vezes, quem murmura está adorando o diabo. Murmuração é adoração ao diabo. Aquelas pessoas que dizem assim, o que vem fazer na igreja? Olha o tanto de coisa errada que já fez na vida, agora quer dar uma de santão. Já não falaram isso para vocês em algum momento? Por alguma coisa errada que você fez na vida? Porque todos nós fazemos coisas erradas. Dê graças a Deus quando te falar isso. Sabe por quê? É sinal de que você está incomodando o diabo. Estão dizendo que você não presta? Aí é que você presta, porque Jesus morreu por você. Ah, mas já foi prostituta, é fofoqueira, é bandido, é adúltero, é adúltera. É aqui que tem que estar todo esse tipo de gente. Porque a igreja é um hospital espiritual. Está doente? Já falei agora há pouco, Jesus veio para os doentes, ele não veio para os santão, para os santarrão que se acham os máximos na vida. Jesus veio para nós, pecadores, doentes. Amém? Ah, pastora, você tem pecado? Claro que tem, quem é que não tem? Mas a gente tem que procurar não pecar. Mas Jesus veio para nós. Graças a Deus que eu sou pecadora. Graças a Deus que você é um pecador. Porque, pastora, então ser pecador não é errado? Não, é porque daí Jesus veio para nós. Aquele que levanta a mão e diz que é perfeito, que sabe tudo, que entende tudo, Jesus não veio para esse. Daí não está doente, não precisa de médico. Mas nós pecadores estamos doentes espirituais, então nós precisamos de médico. E o médico dos médicos é Jesus. Amém? Mas teve os faladores, né? Lá na época de Zaqueu e começaram a falar, mas ele vai na casa do Zaqueu, que nós odiamos tanto, que é ladrão, que rouba os impostos. Sim, Jesus foi posar na casa do Zaqueu. Porque quem nunca errou na vida? Só Jesus. Aí continua ali ainda, ó. No 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que ele fez isso? Porque ele tinha roubado, um mosquitinho aqui. Ele tinha roubado muita gente. E ele sabia disso. Mas agora ele encontrou Jesus. Quando a pessoa encontra Jesus, meus amados, querendo ou não, ela é impactada pelo amor de Jesus. Porque Jesus é todo amor. Os olhos de Jesus são amor. As palavras de Jesus destilam amor. O sangue de Jesus é amor líquido. E ele derramou por nós até a última gota.
E Zaqueu, então, disse: vou mudar de vida. Aqueles que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque Zaqueu era do povo de Deus, ele era filho de Abraão. Jesus falou isso aqui. Ali no versículo 9, Jesus disse: este é filho de Abraão. Ele era da nação santa, ele era um filho de Deus, só que estava vivendo errado. E aí, por que Zaqueu disse que ia devolver 4 vezes mais? Porque ele conhecia a lei no Antigo Testamento. E lá em Levítico fala a respeito de devolver o quinto. Então, por isso ele disse: vou devolver 4 vezes mais. Não vou estar explicando isso aqui agora, porque não dá tempo. Mas ele devolveu 4 vezes mais. E diz ali, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Então ele sabia que o que ele tinha, muita coisa era roubada. Não vou dizer que tudo que ele tinha era do roubo, mas ele sabia o pecado dele. Então ele mudou de vida. Então não adianta, irmãos, os outros acusarem você ou derem de dedo na tua cara dizendo que você não merece, que você não pode estar na igreja porque você fez isso ou você está fazendo aquilo. Aí é que você tem que estar na igreja, porque aí é que Jesus vai te curar. E Zaqueu entendeu isso e recebeu essa bênção. E aí qual foi a resposta de Jesus para Zaqueu? No 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, Jesus, é chamado de o Filho do Homem, porque ele se fez homem para morrer no nosso lugar. Veio buscar e salvar o perdido. Quem sabe hoje você diga assim: ah, pastora, hoje é a ceia do Senhor, mas eu não estou me achando digno de participar da ceia, eu não estou me achando digna de participar da ceia. Porque eu fiz tal coisa, ou eu fiz isso a minha vida inteira. Jesus sabe o que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos hoje, o que nós vamos fazer amanhã, o que nós fizemos há 30, 50 anos atrás. Ele sabe qual é o nosso pecado. Mas ele está dizendo aqui, vim buscar e salvar o perdido. Você é um pecador assim que nem eu? Então Jesus veio para nós. Amém? Então não deixe de participar da ceia. Confesse o teu pecado, peça perdão a Deus e Ele vai te ajudar, Ele vai te perdoar. E olha só, uma coisa muito interessante. Em Lucas 15, 17, coloca aí para nós. Lucas 15, 17. Vai dar tempo, tá, irmãos? É 8h30 ainda. Mas se nós passar um pouquinho, vocês não comecem. Ou, tá? É só um pouquinho daí. Lucas 15, 7. Não é 17, é 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, assim como fez Zaqueu, entrega a sua vida para Jesus com pressa e alegria, tem festa no céu. Festa no céu. O que é festa no céu, pastora? Os anjos celebram, os anjos cantam, os anjos glorificam a Deus, Deus se alegra, Jesus sorri, o Espírito Santo vai agir na tua vida, para que você comece a servir a Deus daqui para frente, agora vencendo o teu erro e o teu pecado. Mas olhe bem o detalhe, Jesus não falou assim, será que está escrito assim, eu que estou lendo errado? Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por alguém que recebe uma casa nova. Está escrito isso? Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por alguém que tem muito dinheiro no banco. É? É ou não é?
Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu, porque alguém foi curado. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você é pecador? Se arrependa. Que você vai ser o motivo de ter uma grande festa no céu nesse momento. Os anjos não fazem festa quando você é curado. Os anjos não fazem festa quando você recebe uma bênção financeira. Os anjos não fazem festa quando você consegue um melhor emprego. Tudo isso pode ser lícito. Deus permite, mas não tem festa no céu por causa disso. Mas tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E às vezes também você pode dizer assim, mas pastora, você não sabe como é que está a minha vida, a minha história. Está difícil. Não está fácil. Eu estou tentando servir a Jesus, mas quando eu vi eu já pequei. Eu estou tentando servir a Jesus, mas a minha vida está muito complicada. De repente você nem já se arrependeu, não está nenhum pecado pendente aí, vamos dizer assim. Mas mesmo assim está difícil, pastora. 2 Crônicas, capítulo 20. Jesus fala isso aqui para você hoje e para mim também. 2 Crônicas 20, versículo 12. Vinte, 12. Olha só o que Deus diz. O nosso Deus, aqui é a pessoa falando com Deus, tá? Ó nosso Deus, não os julgarás? Eu não vou explicar toda a situação, mas aqui era o rei Josafá, mas você pode ler na tua casa depois. Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Pode deixar nesse ali por enquanto, no 12. Olha só, porque nós não temos forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Quem sabe você diga assim, pastor, eu tento, mas eu não tenho mais força. Acontece isso com um cristão? Acontece. Tem horas que a gente não tem mais força de nós mesmos. Mas a resposta já vai vir ali embaixo, você já vai ver. Mas olha só, podemos não ter mais forças contra esta grande multidão que vem contra nós. Ou seja, qual é a grande multidão que está indo contra você? O que está fazendo você se afastar de Deus e não correr para Deus? Que pecado é? Qual é a situação da tua vida que está fazendo você dizer assim, eu não tenho mais força, eu não aguento mais? E nem sabemos o que havemos de fazer. Muitas são as vezes que a gente não sabe o que faz. Não tem o que fazer. Nas nossas mãos humanas, não tem solução. E você, quem sabe, já falou muitas vezes assim. Não sei o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, mesmo que você não tenha mais força para nada, mesmo que você não saiba mais o que fazer pela situação que você está vivendo, porém, os teus olhos têm que estar em Jesus. Em Deus. Todo mundo tem problema, irmãos. Todo mundo enfrenta problema, alguns maiores, outros menores, mas todo mundo tem. E às vezes o que é pequeno para você é grandiosíssimo para alguém que está passando por aquilo. Agora o versículo 15. Agora vem a resposta.
Se você está dizendo, não sei o que fazer e não tenho mais força. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Agora a resposta, ó. Assim vos diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você, e o Senhor está dizendo para mim também. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Olhe só, não temais. O mundo pode estar caindo ao teu redor. Tua vida pode estar sendo um verdadeiro inferno. Só que o inferno verdadeiro é milhões de vezes pior que isso, não é mais? Você pode dizer, minha vida está um inferno. Mas daí Deus diz assim, meu filho, não tema, eu estou vendo. Eu estou vendo tudo que tu está passando. Minha filha, aguente firme. Só mais um pouquinho, está perto de ir para casa. Não temais. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não tema, nem se assuste por causa do teu problema. Deus é maior. Porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Se você serve a Jesus de todo o teu coração, a tua luta não é mais tua, é de Deus.